Ana Maria Machado era apenas uma criança quando, junto aos pais, precisou deixar o Brasil no fim dos anos de 1940. Filho do jornalista Mário de Souza Martins e da professora Diná Almeida Martins, nascida em 1941, a menina que mal havia começado a vida sentiu na pele o que é sofrer as consequências da censura. Na época, o Estado Novo, 1937-1946, e seu autoritarismo ditavam os rumos do país. Foram inúmeros os casos de pessoas que precisaram sair do país para fugir do regime político. Mário Martins, pai de Ana Maria, foi um crítico severo da ditadura Getúlio Vargas. Por isso, acabou preso inúmeras vezes. Em uma dessas detenções, inclusive, a própria Ana Maria, uma criança de 4 anos, estava com ele e foi levada para a prisão. Um tio da menina foi quem precisou resgatá-la no local. O episódio deste marcaria para sempre a vida dessa criança, que se tornou uma escritora consagrada da literatura brasileira. Mas não sem antes dar asas à imaginação por meio da arte e se posicionar contra regimes ditatoriais, com suas inúmeras contribuições à imprensa. Ana Maria Machado nasceu no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Fugindo da ditadura com os pais, passou 1 ano e meio na Argentina e voltou ao Brasil perto de 1950, época em que foi morar com os avós no Espírito Santo, na capital, Vitória. Logo ficou claro que a menina levava jeito para a literatura. Com apenas 13 anos, uma redação que escreveu sobre pescadores que trabalhavam na praia de Manguinhos foi publicada por uma revista chamada Vida Capixaba. Ainda nos anos 1950, a adolescente foi morar no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema. Nessa época passou a se interessar de forma mais intensa pelas artes, tendo frequentado a Escolinha de Arte do Brasil e também o Ateliê Livre do Museu de Arte Moderna, o MAM. Sua trajetória no mundo das artes, inclusive, conta com participação em importantes mostras artísticas, como a do Salão de Arte Moderna do Museu Nacional de Belas Artes. No meio do caminho, a escritora e artista encontrou tempo para atuar como jornalista, inicialmente com contribuições ao jornal O Metropolitano, da Associação Metropolitana de Estudantes Secundários, no fim dos anos 1950. Nessa mesma época, a apaixonada pelas artes e letras terminou o ensino médio e começou a fazer o curso universitário de Geografia na antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Esse primeiro contato com a academia foi uma decepção para Ana, que logo trancou a matrícula e foi se dedicar às artes. Foi estudar em Nova York, nos Estados Unidos, onde fez um curso de pintura no Museu de Arte Moderna, MoMA, e um de História da Arte no Museum of New York. De volta ao Brasil, em 1961, Ana Maria começou então o curso de Letras na Universidade do Brasil. Durante a faculdade de aulas de latim e inglês, participou de mostras de arte. Em uma ocasião, o próprio escritor Rubem Alves, que tem suas obras reconhecidas como entre grandes clássicos da literatura, fez a apresentação escrita de Telas Pintadas por Ana Maria. Além disso, a escritora também escreveu para jornais nessa fase, sendo um dos mais famosos, O Correio da Manhã. Por uma triste coincidência, Ana Maria terminou a faculdade em 1964, ano em que os militares deram um golpe e tomaram o poder, instaurando o período da ditadura militar, 1964 a 1985. Foi uma fase que trouxe novamente a censura, a falta de garantias aos direitos políticos, o exílio e uma série de privações às liberdades coletivas e individuais. Na própria formatura dela, o paraninfo da turma, Alceu de Amoroso Lima, foi impedido de falar como um ato de censura. Após se casar, em 1966, a escritora se mudou para São Paulo e seguiu com suas contribuições para a imprensa. Escreveu para a lendária revista Realidade, da editora Abril, além de ter publicado seus textos também na enciclopédia Bloch. Entre os materiais que escreveu estiveram traduções de ficção contemporânea e ensaios. Ana Maria também deu aulas no famoso Colégio Rio Branco, nesse período. Foi quando voltou ao Rio de Janeiro, em 1968, que começou propriamente dita a sua carreira como escritora de livros.
em especial os infantis. Nessa época, ela começou a dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na recém-criada Escola de Comunicação da Universidade. Juntou, então, o trabalho como jornalista, professora e escritora infantil, e passou a colaborar com uma revista para crianças, a Recreio. Durante todo esse tempo, o pai de Ana Maria, que já era uma pessoa politicamente ativa desde antes dela nascer, seguiu sua vida pública e, tendo ocupado diversos cargos, chegou a ser deputado federal. Em 1968, com o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso Nacional e cassou os direitos políticos dos parlamentares, Mário Martins foi mais uma vez preso. No segundo semestre de 1969, foi a vez da própria Ana Maria também ser colocada na prisão. Depois de ser solta, a autora se preparou para deixar o país e, no fim do mesmo ano de 1969, fugiu para Paris. Na capital francesa, começou um doutorado em semiologia na recém-conhecida Sorbonne. Foi orientada por ninguém menos do que Roland Barthes, um autor consagrado e que está entre as maiores referências do assunto do mundo até hoje. Na França, a então pesquisadora conciliou seus estudos com a atuação como jornalista. Escreveu para a revista Elle e se engajou como pesquisadora de um comitê que denunciava o recrudescimento do governo militar no Brasil, além de elaborar dossiês sobre a situação política brasileira. Fez isso até 1971, quando se mudou para Londres, no Reino Unido, onde trabalhou no serviço de rádio da BBC Internacional. Quando voltou ao Brasil em 1972, a ditadura impediu que Ana Maria, que estivera 2 anos exilada, voltasse a dar aula na UFRJ. Foi nesse momento que começou a trabalhar no Jornal do Brasil, inicialmente no departamento de pesquisa. Pouco tempo depois, passou a se dedicar ao setor de rádio do jornal, chefiando o departamento até 1980, quando resolveu direcionar seu esforço exclusivamente à literatura. O primeiro livro publicado da autora teve o título Bento, que Bento é Frade. Editora Salamandra, uma obra infanto-juvenil, de 1976. A fundação do livro infantil e juvenil premiou o material, e isso abriu o caminho para que a escritora pudesse ganhar uma série de outras premiações no Brasil e fora do país. Tem em seu currículo, por exemplo, o Prêmio Jabuti, em 1978, e Prêmio Hans Christian Andersen, 2000, Prêmio Machado de Assis, 2001, Prêmio Passo Fundo Zafari e Bourbon de Literatura, em 2013. Uma das obras de maior destaque de Ana foi escrita em 1986 e 1988, quando morou na praia de Manguinhos, no Espírito Santo. Aquela mesma praia que inspirou a redação escrita na adolescência e que foi a primeira publicação da artista. O romance tropical Sol da Liberdade. Alfaguara aborda com personagens ficcionais o contexto da reabertura à democracia, vivida nos anos 1980 no Brasil. É considerado uma obra obrigatória para quem quer mergulhar na literatura do contexto da redemocratização brasileira. A partir dos anos 1990, Ana Maria Machado teve uma produção volumosa de livros e foi reconhecida constantemente pelos seus trabalhos com premiações. Alguns dos destaques da obra da escritora são Canteiros de Saturno, 1991, O Mar Nunca Transborda, 1995, A Audácia dessa Mulher, 1999, todos publicados pela Nova Fronteira. Esse último foi recompensado com o Prêmio Machado de Assis, da Fundação da Biblioteca Nacional. Em 2001, a própria Academia Brasileira de Letras, ABL, concedeu à escritora também o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. E no ano de 2003, a autora passou a integrar ela mesma a ABL. Atualmente, ocupa a cadeira de número 1, cujo patrono é o poeta Adelino Fontoura. Em 2011, Ana foi eleita presidente da ABL, tendo sido a segunda mulher a exercer a função na história da academia. A produção de Ana Maria Machado segue em ritmo intenso até os dias de hoje.
Entre os títulos, a partir dos anos 2000, estão De Carta em Carta, editora Salamandra, 2002, Abrindo o Caminho, editora Ática, 2003, Amigos Secretos, editora Ática, 2004, Cadê Meu Travesseiro, editora Moderna Editora, 2004, Procura-se Lobo, editora Ática, 2005, A Princesa que Escolhia, editora Nova Fronteira, 2006, Uma História de Páscoa, editora Salamandra, 2010, No Barraco do Carrapato, editora Salamandra, 2013. Olha só o volume. Maravilhoso. Muita coisa. Seus livros já somam mais de 120 publicações, em mais de 20 países, ultrapassando a marca de 20 milhões de exemplares. Entre os idiomas para os quais são suas obras, já foram traduzidas, então, em alemão, árabe, basco, catalão, coreano, dinamarquês, espanhol, francês, galego, inglês, japonês, russo e turco. Só?